Começamos muito bem mais um episódio do Vida e Atitude junto com você. Hoje vamos falar sobre um assunto importante que talvez você já tenha até se feito essa pergunta. Por que Deus permite o sofrimento? Acompanhe conosco nossa conversa até o final. E o meu convidado é o Adolfo Hickman, ele que é o editor-chefe de Ministérios Pão Diário e veio aqui para falar sobre esse assunto conosco hoje. Então, seja muito bem-vindo, nosso querido amigo, editor-chefe de Ministérios Pão Diário, Adolfo Hickman. Bem-vindo. Obrigado, Clarice. Obrigado por nos receber aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Que alegria! Você sabe que eu amo receber a equipe de Pão Diário aqui no programa Vida e Atitude, porque sempre vocês trazem assuntos maravilhosos para edificar a nossa vida, viu, gente? E nós precisamos disso, né? Como precisamos? Diariamente. Amém. Exatamente, essa é a nossa missão, né? Levar justamente a palavra de Deus para as pessoas, né? Por meio da literatura cristã. Nós fazemos isso, procuramos fazer isso com temor e tremor do Senhor. Amém. Adolfo, você, como eu falei aqui, você é editor-chefe em Ministérios Pão Diário. Eu queria que você contasse para o pessoal, olha lá para a sua câmera e conta para o pessoal aí que está acompanhando o programa, como que é ser um editor-chefe em Ministérios Pão Diário. Pessoal, não é uma missão tão fácil. Certamente é desafiadora. Nós temos um padrão editorial, temos um público já fidelizado de Ministérios Pão Diário. Temos publicações Pão Diário com todo o material que vocês muitos já conhecem. Então, nós devemos fazer a gestão dessa equipe, a equipe de tradutores, a equipe de revisores, o material que vai para as mídias. Algumas coisas também passam pelo nosso crivo, passam pela nossa supervisão, etc. Mas, especialmente, eu acredito que o grande que é aquilo que está passando pelas nossas mãos. Como é que nós estamos trabalhando com esses textos de autores internacionais, renomados, ou autores brasileiros, os próprios devocionais, Pão Diário tão conhecido por vocês, que demoram 2 anos para serem traduzidos, né? Cada devocional aí, o processo de tradução é em torno de 2 anos. E é isso, então, uma equipe abençoada que nós temos lá, e graças a Deus, é um privilégio. Legal, é um trabalho de muita responsabilidade, eu imagino aqui, mas também muito abençoado e abençoador. Amém. E eu fico imaginando aqui, quando vocês estão fazendo a edição dos livros, as revisões e tal, quanta leitura maravilhosa, incrível vocês fazem ali, né? Porque estão revisando, estão lendo, né, ao mesmo tempo. Porque quando eu gravo os devocionais Pão Diário, que já passaram pelas mãos de vocês, né? Pelos editores. Aí eu estou gravando lá e eu fico imaginando assim, poxa, se eu que estou gravando aqui, né? Tô lendo eles, estou gravando para o rádio, para o site, eu estou sendo abençoada. Eu sou a primeira pessoa que estou sendo abençoada. Eu penso assim, não estou sendo a primeira pessoa, porque os editores já foram abençoados antes de mim na hora de editar, de fazer toda a revisão. E antes ainda, talvez, de vocês, quem escreveu, né? Quem escreve, quem faz a edição, quem revisa. Então, eu fico imaginando aqui que a vida de um editor, ela é uma vida abençoada também, hein? Muito verdade, abençoada. muito abençoada. Porque há uma edificação ali na hora de ler aquela obra, né? Que coisa maravilhosa. E podemos falar culturalmente e espiritualmente também. Mas o assunto hoje aqui, o foco do nosso assunto, Adolfo, é sobre o sofrimento humano. Muitas vezes há questionamento, né? A humanidade questiona o sofrimento humano. E o sofrimento humano, ele vem para qualquer pessoa, não importa a idade, o gênero, não importa se a pessoa é rica, é pobre, o sofrimento um dia ele vai aparecer, né? Nesse mundo aqui imperfeito, no mundo em que vivemos aqui, as coisas vão acontecendo, né? Às vezes está tudo bem, às vezes não está, e o sofrimento pode aparecer. E é algo questionável, e muitas pessoas perguntam por que Deus permite o sofrimento. Pois é, eu gostaria de pedir a quem está assistindo pensar um pouquinho no seguinte:
Acompanhe comigo esse breve raciocínio. Nós, de repente, temos a nossa vida estável, nunca tivemos nenhum contratempo, talvez muitos nunca tiveram uma doença sequer, ou não passaram por cirurgias. Graças a Deus eu nunca passei por uma cirurgia, mas de repente o barco começa a ficar agitado, as tempestades vêm, as coisas aparecem e aparecem em turbilhão. E dizem que tem várias formas que os brasileiros mesmo dizem, né, que quando aparece uma coisa vem logo uma atrás da outra, enfim, há vários ditados sobre isso. Mas aí vem a questão, por exemplo, como aconteceu com Jó. É um belo exemplo. É um belo exemplo, porque uma coisa que a gente tem que pensar na questão da adversidade, do sofrimento, é que há coisas que nós sofremos porque nós causamos, concorda? E há coisas sobre as quais nós não temos nenhum controle, nada, elas aparecem simplesmente. Quer seja uma doença não provocada, quer dizer, não provocada é relativo, porque às vezes a gente não cuida bem da saúde, mas às vezes alguma coisa assim, a gente nem imagina, um acidente, uma perda na família, ou qualquer coisa que aconteça que vai tirar a nossa paz e dizer, eu estou sofrendo. E Jó foi um exemplo desse. Justamente ele estava bem, ele era um homem temente a Deus, ele seguia os mandamentos, ele era uma pessoa próspera, tinha os filhos, tinha a família, tinha toda a vida ali ajustada. Mas de repente Satanás chega e diz, que tal seu servo Jó? Só que os próprios amigos dele, os próprios amigos chegaram a dizer para ele que o sofrimento dele, ou os filhos dele morreram por causa do pecado, né? Alguma coisa assim. Isso, exatamente, a falta de fidelidade dele. Então começaram a chegar os dois amigos ali mais próximos, enfim, que estavam ali, e até estavam lá na vida deles, lá tranquilo, porque eles não estavam sendo afetados por aquilo que atingiu Jó. Disse, não, tem alguma coisa errada, porque a crença que nós temos, e Jó também, até então, era o que havia naquele momento dos homens em geral, dos seres humanos naquele momento, era que se eu tenho sofrimento, um sofrimento parecido com o do Jó, é porque eu pequei em algum lugar, eu fiz alguma coisa errada. Você tem alguma coisa errada aí, Jó. Eles começaram então a enfatizar nisso. Mas olha só, Clarice, ele perdeu de uma hora para outra, ele perdeu os bens, ele perdeu os filhos, ele perdeu tudo que ele tinha, tudo, passado a fio de espada, queimado e uma série de coisas. E aquelas notícias não vieram assim, venham agora, daqui a um mês, não, veio tudo. A Bíblia nos conta que vem um mensageiro atrás do outro, contando. Imagine, e é legal depois quando você tiver um tempinho, ir lá e olhar em Jó, como é que isso acontece. E aí pensar assim, será que eu teria esse estômago de Jó? Porque a Bíblia nos diz que ele se manteve fiel. Disse, ainda que eu perca tudo, né, eu vou continuar confiando no Senhor. Então é a primeira atitude que nos causa estranhamento até. Como é que Jó ficou tão calmo? Com tudo aquilo acontecendo, perdendo a família, os seus bens, tudo. Realmente, como você falou, ele perdeu tudo. E ele continuou sendo fiel. Continuou sendo fiel. Então, esse é um primeiro exemplo que nos chama a atenção. E nós vivemos em um mundo que hoje nós estamos bem, mas infelizmente com a velocidade que nós estamos, como nós tivemos na Covid agora recente, né? A questão toda da Covid, o mundo virou de pernas para o ar. Imagine você em 2019, por exemplo, eu me lembro que estava fazendo, na época eu estava terminando o doutorado, tinha terminado o doutorado, estava viajando para outras expectativas, tinha até falado aqui, pastor Pascoal, vão fazer isso, vão fazer aquilo, vão evangelizar, etc. Quando chegamos lá no Tocantins, Covid. Volta para o Paraná. E o negócio ficou tão feio, e a situação mudou de tal forma, e é nesse contexto que a gente entra, né, no sofrimento. E qual é a base disso? Por que existe? Você falou, Deus permite? Por que Deus permite?
Como é que a gente age diante do sofrimento? Qual é a atitude que Deus espera de nós diante da adversidade? Mas também, a gente vai falar mais, quando a gente está nesse quadro de desespero, para onde a gente vai correr? Interessante isso que você falou. E enquanto você falava ali, eu estava aqui pensando, qual é o preparo que a gente precisa ter? Será que há um preparo para que para quando o dia do sofrimento chegar, a gente conseguir lidar com isso? Há um preparo, né? Porque eu não sei, o que a gente estava falando aqui, eu não sei como vai ser amanhã. Eu sei o que aconteceu até aqui, até agora. Mas o amanhã a gente não conhece, é como se não existisse, né, o amanhã. Existe o hoje aqui, na vida terrena. Falando em vida terrena, certo? Não estou falando da eternidade. Mas, e o amanhã? Eu não sei como vai ser. E será que eu estou preparado para encarar, ou acolher, ou lidar com o sofrimento que vai aparecer no meu futuro? Essa é a questão. E como se preparar, então? Se eu não estou preparado, talvez você aí nos assistindo está perguntando, bom, não estou preparado. Clarice, Adolfo, me ajuda. Como eu posso me preparar? Eu acho que é um pouco isso que agora a gente vai discutir, né? Sim, e também acho que é importante a gente pensar, Adolfo, que o sofrimento para mim pode ser diferente do sofrimento para você, sabe? Excelente. Porque há tipos diferentes de sofrimento, né? Uma depressão pode ser diferente de um sofrimento de uma cirurgia, de um acidente de carro, a perda do emprego, né? A perda de alguém querido. Tem aquela frase, você já viu aquela frase? Olha o lado positivo. Só que às vezes não há lado positivo. Não há lado positivo. E é muito complicado. Eu atualmente sou também capelão da segurança pública e como capelão, como assistente espiritual, que é como tem se chamado agora, né? Como assistente espiritual nós vamos acolher pessoas, vamos ouvir pessoas, vamos tentar entender para poder ajudar dentro do que a palavra de Deus nos ensina. Mas como você falou, uma das primeiras coisas que nós precisamos tomar cuidado é que nós não podemos vestir uma capa de juízes. Não temos esse direito. Deus não nos deu o direito de julgar ninguém. Então, o meu sofrimento é de um jeito. Aí, exatamente. E eu posso fazer uma fórmula, Clarice? Por exemplo, eu sofri de uma maneira, alguma determinada coisa, eu vou chegar e dizer, não, é como se fosse uma receita de bolo, ou mesmo um remédio. Eu vou usar para outra pessoa da mesma forma como serviu para mim, ou eu vi que serviu para outra. Não é assim. Nós somos diferentes, nós temos história de vida diferente, temos todo um trajeto de vida, o que aconteceu com a gente. Deus conhece. Quem nos conhece é Deus. O fundo da nossa alma, como diz o Salmo, sonda-me, Senhor, e conhece, que o Senhor me conhece, só o Senhor me conhece. Ainda bem que Ele conhece o nosso coração, porque tem tipos de sofrimentos que não são nem expressados às pessoas, né, de pessoa para pessoa. Há tipos de sofrimento que só Deus realmente que sabe que a pessoa passa, não é mesmo? Então, ainda bem, né? Ainda bem que temos esse Deus maravilhoso que conhece o mais profundo do nosso coração e sem dizer uma palavra, de repente, Ele está sabendo qual que é o nosso sofrimento. Então, isso é incrível. Isso que você falou é interessante. Nós estamos agora no mês, né, de setembro, justamente um mês de prevenção ao suicídio, à depressão, todas essas questões. Nós estamos com uma campanha agora no Ministério Espongiário sobre isso. E o Pulsante, né, que é a campanha que foi lançada para os universitários, mas o foco é para todos, né? Porque todos nós podemos sofrer. O sofrimento bate a porta da gente e a tragédia, ela é um fato. E não avisa, né? Ela não avisa. E como você falou, aí a pessoa está sofrendo, ela está naquele processo e muitas vezes, como você falou, ela não externaliza, está com ela.
algumas vezes acontece a fatalidade, a terrível, né? A fatalidade já é terrível, mas enfim, de que a pessoa se suicidou e não dava sinais. Uhum. Às vezes ninguém soube daquele sofrimento da pessoa, a pessoa de repente estava numa depressão profunda e ninguém sabia, e essa pessoa acaba tirando a própria vida, infelizmente, né? É por isso que é importante falar sobre esse assunto, sobre o sofrimento, é importante falar sobre a morte também, Sim. né? Porque a coisa mais certa que existe, qual que é que um dia iremos deixar esse mundo terreno, né? E nós que cremos na vida eterna temos esse conforto, né? Esse consolo que sabemos que, né, vamos ter a vida eterna com Jesus, né? Mas é importante falar do sofrimento e falar também sobre a morte. Exato. Não é mesmo? E só que muitos, como você falou, não contam para ninguém, não externalizam. Então, o que acontece? Muitas vezes, e tem acontecido de uma forma assim significativa e muito triste de ver tantas pessoas tirando a própria vida. E é por isso que nós temos então que trazer os recursos, trazer tudo que nós temos para ajudar as pessoas, né? Para saber que tem uma solução, existe esperança. Em 2013, Clarice, eu perdi meu pai num acidente de carro. Você falou da morte e isso veio para mim. E lógico que um acidente é repentino, né? E aí a minha mãe na época me ligou que o acidente ocorreu no Amazonas, e ela me ligou naquele mesmo dia, naquela mesma tarde, e me deu uma notícia assim, muito abrupta, né? E depois, enquanto você estava falando, eu estava pensando, qual é a preparação? Eu digo que sim, Deus me preparou. Pela misericórdia de Deus, Ele já vinha me preparando. Porque se eu não tivesse, naquela época, já conhecido ao Senhor, caminhando com o Senhor naquela época, o Senhor tinha me trazido para perto dele, porque é o Senhor que nos salva, né? É Ele que faz tudo. Então, eu creio que a dor seria talvez muito, muito, muito grande. E porque eu sempre pensava, e quando acontecer de eu perder o pai, como é que vai ser? Uhum. E no dia que eu perdi o pai, Deus mandou seus anjos, as suas pessoas para me ajudar, pastores, amigos, pessoas que me auxiliaram, inclusive na época financeiramente, para ir para o Amazonas, para participar de todo o processo ali, porque os meus irmãos estavam fora de... O meu irmão estava no acidente, então estava bem, meu irmão mais velho, e as minhas irmãs também ficaram bem atordoadas na época. Mas eu vi a boa mão do Senhor cuidando. E coincidentemente, quando estava lá no velório, a minha sobrinha, eu ontem estava lembrando, ela veio falar de Jó. E naquela época eu não entendi. Por que essa menina está falando de Jó agora aqui, né? Ficou, tá, Jó, legal, Bíblia, tal, não sei o quê. Mas essa semana, quando você me fez o convite para vir aqui, e eu lendo sobre Jó, eu disse, nossa, entendi. Incrível, né? E o Espírito Santo traz isso pra gente. E você que está nos assistindo, de repente você já passou por experiências assim. Porque eu digo para você, sinceramente, o sofrimento é um fato. E só há uma saída quando a gente se encontra com Ele. É Deus. Amém. E Ele nos prepara, né? Ele nos prepara de várias formas, então não tem outro jeito, né? Temos que nos preparar, nos preparar. E por falar em se preparar, você trouxe aqui um material riquíssimo, tá? Uma obra que eu realmente fiquei encantada e eu gostaria de que você apresentasse essa obra que você trouxe aí para os nossos amigos, porque realmente é um material que acho que vai ajudar muitas pessoas, eu tenho certeza disso. Já está ajudando, né? Mal foi lançado e já está ajudando muitas pessoas. Já está ajudando mesmo. Eu conheço uma pessoa que conversei com ele ontem, eu não tenho liberdade de usar o nome dele aqui, mas que passou por um processo de cirurgia, dessa adversidade justamente, que o pegou assim de uma pessoa que nunca passou por sofrimento. E esse sofrimento profundo veio com a questão toda de vários tratamentos, e Deus tem curado milagrosamente ele. E ele está lendo, ele já está na terceira
leitura desse livro. E está sendo edificado com essa leitura, está sendo confortado e curado, né? Porque ele está crendo no que ele lê. Isso. Mas também eu creio que, de repente, essa pessoa também já tinha pedido, tinha vivido uma vida com Deus antes de acontecer o sofrimento, com certeza, né? Com certeza. Muito bom. Este livro aqui, ele está num box, né? Que é a seleção especial de Oswald Chambers. Vou falar brevemente sobre ele. Nós Enquanto temos você 3 fala, eu vou livros, mostrando aqui. Nós temos 3 livros aí, que é o Sermão do Monte, Disciplinas Bíblicas e O Último Refúgio, Jó e o Problema do Sofrimento. E esse mesmo. O Disciplinas Bíblicas. Aí nós temos o Sermão do Monte, que é esse aí. Todos são maravilhosos e foram escritos por uma pessoa também maravilhosa. E aqui, o Último Refúgio. Inclusive, né, não vou perder a oportunidade, um presente aqui de Ministérios Pão Diário para você. Opa, amo! Eu amo livros, né? Até comentando esses dias com a Marília, que esteve aqui no programa, e eu comentei com ela, sou apaixonada por livros. É incrível que a era digital veio e tal, mas quem ama livros ama, né? Então, vou ler com muito amor e carinho. Muito obrigada ao Ministério Pão Diário e a você. Então, esse é meu, gente. Olha, maravilhoso. Vou deixar separadinho aqui. Esse então, mesmo, são 3 livros, né, que você trouxe aqui, que faz parte do box, desse box aqui de Chambers. Certo? E nós lançamos agora, nós já tínhamos, você tem ali o Chambers é muito conhecido, eu estou falando Chambers, e ela falou corretamente Chambers, Chambers. Porque nós acabamos, então Oswald Chambers, esse livro, O Tudo para Ele, é um clássico da literatura. Ele foi publicado em 1927, a primeira vez. É um compilado das palestras deles, devocionais, uma parte de palestra, uma parte dos devocionais que ele fazia ali na escola bíblica lá em Londres, e uma parte também lá no Egito, como nós comentaremos. E neste ano nós lançamos este aqui, que eu acho que eu vou passar para você, que fica melhor de mostrar, né? O Tudo para Ele também é a mesma obra, com mais uma revisão, sempre nós temos o cuidado de olhar todas as questões, enfim, e é isso. Então, mas interessante, não sei o que... sim, deixa eu aproveitar, já que nós estamos mostrando livros. No ano passado nós publicamos também deste mesmo autor, é o Psicologia Bíblica, muito maravilhoso estendido, também, né? Que tem abençoado muita gente também. Esse aqui para quem é psicólogo, né? Uau! Eu tenho que ler esse aqui também, preciso. Isso. Maravilhoso. E é interessante aproveitar e falar uma coisinha que algumas pessoas, já ouvi comentários assim, porque a psicologia diz... Esta psicologia sobre a qual o Chambers fala é a psicologia da Bíblia. Da Bíblia. O ponto de vista bíblico sobre o ser humano. Então ele vai tratar de coisas da alma, lá do fundo, ele vai trazer definições fantásticas. Eu tenho compartilhado com alguns psicólogos isso, né? Você também. Então são pontos importantíssimos para a gente discutir sobre o ser humano. E... se você me permite, ali nessa coleção, o Chambers publicou em vida, ele faleceu em 1917, ele publicou em vida na ordem, foi o seguinte, primeiro foi a Psicologia Bíblica, esse que nós acabamos de mostrar, publicou em 1912. Ele estava ali em Londres, tinha alcançado um projeto que ele queria, que era ter uma pequena faculdade de ensino bíblico. Ele era um professor, ele já vinha desde o pai dele, que foi pastor batista, e daí ele tem toda uma história, a história dele é belíssima, né? E ali em 1908 ele conhece a Bidi, as duas letras, que aí ficou o apelido Bidi, né? Que é a discípula amada, a beloved disciple, como ele a chamou, né? Como ele a chamava. Então veio o apelido Bidi. E a esposa dele, então, que o acompanhou, ela era estenógrafa. Ela então transcrevia tudo que ele falava, e ela ia transcrevendo
Por isso que nós temos o que nós temos, os Chambers. Eu estava falando hoje, a importância da mulher na vida do homem, da esposa. Porque se nós temos o material hoje riquíssimo que nós temos do Chambers, ele trabalhou lá em seu tempo, mas Deus o tirou daqui com 43 anos, em 1917. A Bidi, com a filhinha pequena, que tinha 4 anos na época, a Bidi que deu continuidade. Olha, então a esposa que deu continuidade nesse trabalho todo, realmente. Eu não conhecia essa parte da história e é muito interessante isso. Sim, tanto que o Tudo para ele, como eu falei, uma compilação, ela vinha fazendo, porque olha como Deus prepara. Por isso que eu digo, tudo tem um processo. Eu lembro um autor outro dia falando de Mateus, por que Jesus escolheu Mateus, mas ele, claro que esse é o pensamento do autor. Jesus disse, olha, esse aqui eu vou usar para o meu serviço. Ele tem tais habilidades e tais habilidades eu vou trazer para o meu serviço. Mas nosso Senhor é onisciente, né? Então ele já sabia, mas enfim, ele usou as habilidades, ele aproveita as nossas habilidades. E a Bidi, ela tinha sido taquígrafa ali no Reino Unido, e então Deus aproveitou essa habilidade para dela fazer a estenografia ali, ela fazer essas, e há alguns documentos que mostram, né, os rascunhos dela, então é tudo por código, porque é um processo mais rápido do que simplesmente escrever, então faz por código. E ela tinha cadernos e cadernos e cadernos quando ele faleceu, de materiais de anotações. Ela disse, e coube a mim então, o Espírito Santo me conduziu para levar esse material adiante, porque as pessoas começaram a pedir. Já tinham um costume, já tinham um material que ia, o Chambers já tinha o costume de pregar naquela época que ele morreu ali para as tropas, né? Eu nem falei da questão da guerra, mas em 1915, 1914 a Grã-Bretanha entra em guerra, e em 1915 o Chambers se voluntariou, né? Que ele foi chamado, ele foi como voluntário para as tropas lá. Como soldado. Ele não foi como soldado, ele foi como missionário. Como missionário, mas então o sofrimento dele começou ali, quando ele foi para a guerra. Ou de ver talvez tanto sofrimento, ele acabou tendo esse sofrimento também. É verdade, é verdade. O Chambers foi aquela conhecida sigla YMCA, né? Que é, traduzindo para o português, são a Associação de Moços Cristãos, que é Young Ministry Christian Association, né? Então ele foi como secretário dessa missão lá para Zeiton, lá no Egito, e ficou ali na base que tinha 100 mil soldados na época, e ali ele formou uma base para evangelismo, para acolher, e a Bidi acompanhando, porque a Bidi fazia o café, aos domingos eles tinham 700 soldados em média. Uau. No café da manhã que ela servia. Estava ali, tem fotos deles mostrando assim, naquela simplicidade do campo. E aí ele começou, em 1916, como você falou, ele começou a estudar melhor o Sermão do Monte. Veja, ele tinha publicado Psicologia Bíblica, ele tinha, eu falei Sermão do Monte, ele tinha publicado o Sermão do Monte e começou a estudar Jó, Começou a estudar Jó. Em 1916, há anotações no diário dele. Olha, eu encontrei aqui no capítulo 3 tal coisa, daí eu encontrei tal outra coisa. E aquelas pérolas Deus ia revelando para ele, ia trazendo. E aí, como disse esse meu amigo hoje, disse, eu nunca me interessei muito pelo livro de Jó. Mas quando eu li a obra de Chambers, quando eu li este livro aqui, O Refúgio Final, eu entendi. Entendeu. O que é o livro de Jó. Interessante. E porque quando as pessoas leem a história de Jó, muitas vezes as pessoas também não conseguem ter esse entendimento no geral, né? Talvez não só esse nosso amigo, porque é uma história que as pessoas às vezes não conseguem entender e acolher. Mas como? O cara sofreu tanto, ele continuou sendo fiel, mas ele não era um pecador, não era um cara mau, mas ele continuou sendo fiel e mesmo assim perdeu tudo. Mas e daí? O que eu vejo de bom nisso, né? Por que ele continuou sendo fiel? Por que será? Aí é com você. Você que vai contar para nós aí. Olha, eu anotei aqui, se você me permitir, vou folhear só Sim, um panorama breve aqui,
de algumas passagens desse livro para vocês entenderem onde vai. Aqui ele fala então sobre o sofrimento. Ele diz assim: dor, sofrimento e tragédia não são acontecimentos incomuns, são a base da vida humana, os fundamentos de nossa existência terrena. Esta, argumenta o autor, é a realidade que devemos aceitar se quisermos ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Qual é o problema, Clarice? O problema é que, especialmente no nosso tempo, neste tempo, e isso vem aqui, ele está falando ali, nós conhecemos o que nós conhecemos historicamente como modernismo. As pessoas dizem o tempo moderno, nós não estamos no tempo moderno, colocando assim em termos realmente históricos, nós estamos na era da pós-verdade. O modernismo já foi há muito tempo, né? Mas na época dele era justamente o advento do modernismo. Então era aquela questão, a ciência tem a razão, a razão acima de tudo, a razão explica tudo. Tá, a razão explica tudo e veio a guerra. E como é que a razão explica? E ele vai falar aqui. Ele vai dizer, a razão ela não é para isso. Eu vou mostrar para você. Eu falei aqui da questão do versículo 7. Deixa eu só adiantar aqui. Por que a razão? Aqui ele diz assim: a Bíblia lida com o que nenhuma mente comum enxerga, o cenário por trás das coisas não vistas. E o que é o cenário por trás das coisas não vistas do nosso ponto de vista? É justamente o mundo sobrenatural. Quando ele coloca o enfoque lá em Jó, ele vai dizer, por quê? Nós temos uma tentativa, podemos. Não, o livro não é uma tentativa para explicar o sofrimento. Porque o sofrimento muitas vezes é inexplicável. É inexplicável, Mas uma coisa que ele fala em vários pontos aqui, eu não vou abrir todos os pontos aqui, é que esse sofrimento, quando a gente se encontra com o sofrimento, de certa forma, a gente também tem a oportunidade de se encontrar com Deus. Sim. E o que a gente pode... Nós temos aí uma bifurcação. Nós podemos negar a existência do sofrimento, ou ter uma atitude de negação, ou eu posso dizer, eu estou realmente no sofrimento, eu cheguei nesse ponto, nesse fundo de poço, agora só tem um caminho. É Jesus. É Jesus. Basicamente até para que ele seja revelado, né? Para algumas pessoas, né? Às vezes ele se revela no sofrimento na vida de algumas pessoas. E você falou uma coisa, está aqui no livro, eu não vou ler aqui, mas ele fala aqui, nós temos um DS, né, da série Discovery Series, o nosso DS sobre o amor. Deus é amor, do Oswald Chambers. É um livrinho pequeno, muito interessante, e lá no livro, e aqui ele também fala, diz as pessoas se questionam, você falou agora há pouco, e agora eu vou dar a resposta que ele dá, né? Por que Deus permite a guerra? Por que existe a guerra? E ele estava naquele contexto. Ele disse, na verdade existe o que a gente chama de a vontade permissiva de Deus. Deus não quer a guerra. Mas a vontade permissiva de Deus, então, é como se Deus tirasse a mão. Mas quem causou a guerra? Foi Deus? Não. Chambers diz, não, fomos nós. Nós causamos a guerra. Todas as guerras são causadas por seres humanos. Deus não tem nada a ver com isso. Então é o primeiro ponto. Mas o problema é... E quando você está diante de pessoas como os soldados, ele estava, e aí justamente ele está discorrendo tudo isso sobre o Jó, mas por quê? Porque está diante de pessoas que estão em pleno sofrimento. Elas perderam, de repente perderam o norte. Eu estava lembrando, nós tivemos a guerra lá da Ucrânia. Cenas recentes, vocês viram, de pessoas que estão na sua casa e de repente começam os bombardeios. E de repente aquela pessoa que tem o que ela tiver, ela tem que sair com uma mochilinha se conseguir. Alguns nem isso levaram. E a gente vê aquela cena daquelas filas de pessoas que nós acolhemos aqui no Brasil,
E eu já conversei bastante com a Gilane, minha esposa, sobre isso. Será que nós estamos preparados? Como é que é? Como é que é viver uma coisa? Como é que é? A gente só vê na televisão, a gente só vê ali na internet, enfim, aquelas pessoas, só que aquilo não está no nosso coração. O sentimento não nos afeta. Na verdade, não nos afeta. Se a gente for olhar bem, nós dizemos, tá bom, mas agora eu vou tomar um café, agora eu vou para o meu jantar, agora eu vou para o meu churrasco. Daí esquece de tudo aquilo. Seria mais ou menos isso? Ah, comigo nunca vai acontecer. Seria mais ou menos isso? Acontece com ele, com o outro, aquele, mas comigo não. Não é assim, né? Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Porque tem até aqui, ó, olha a passagem, olha como Deus é bom, né? Ele diz o nascimento irreparável. Quando Jó diz assim, depois disto, Jó passou a falar e amaldiçoou o dia de seu nascimento. Jó disse, pereça o dia em que nasci. É quando a gente diz, meu Deus, para que eu nasci? Por que eu estou aqui? Tudo está acontecendo. E Deus sabe, porque algumas pessoas dizem, talvez eu estou amaldiçoando Deus, estou falando, estou reclamando. Deus sabe que não é assim. Nesse momento, ele fala aqui no livro, a gente está no fundo, aquele sofrimento, e a gente começa a falar coisas, começa a externalizar coisas, e as pessoas vão dizer, olha aí, ele não crê mais em Deus, ele não sabe. Ele diz aqui, ó, o verdadeiro sofrimento chega quando a declaração de fé em Deus de alguém está divorciada do seu relacionamento pessoal com Deus. Você estava falando agora há pouco e me veio à mente, nós temos, como crentes, a nossa declaração de fé, é muito bonito, a gente louva, a gente canta, está tudo bem, e você continua louvando e crendo e abençoando e falando tanta coisa bonita quando as coisas estão más, certo? É errado. Nós somos seres humanos, isso não acontece. Não adianta, isso não acontece. Mas você falou bem, será que a gente pode estar preparado? Será que esses louvores, essa frequência, igreja, essa frequência na minha leitura, agora nós estamos em Ministério Pão Diário, nós estamos trabalhando muito com enfoque do engajamento bíblico, da leitura bíblica, né? Todo dia eu fazer a leitura, o contato com a Bíblia, porque há estudos que mostram que se eu fizer pelo menos 4 vezes na semana uma leitura bíblica, por mais que seja um versículo, que seja um contato com a Bíblia diário, um contato diário com a Bíblia 4 vezes na semana, a minha mente muda, os meus pecados diminuem, as minhas caídas, né, pecaminosas diminuem, a minha comunhão aumenta, e eu diria, sim, você pode estar mais próximo de Deus. Preparado é uma palavra perigosa. Sim, mas talvez a gente possa trazer aqui a questão da gratidão também, né? Sim. Será que eu sou grato por tudo de bom que tem acontecido, né? Daí não foca só naquilo que não está bom também, né? Sim. Porque quando a gente busca realmente ao Senhor, a gente procura ver o que tem de bom que eu posso agradecer. O que tem. E se olharmos bem, e nem precisa ser um olhar demorado, vamos ver que tem muita coisa para agradecer. Então acho que tem isso também. A questão do preparo e a questão de agradecer a Deus. E tem me lembro daquela música que fala assim que Deus é Deus, né? Se estiver tudo bem, Ele é Deus. Se não estiver também, Ele é Deus. Alguma coisa assim, eu não lembro da letra, mas você deve conhecer melhor que eu. Sim. Né? Ele é Deus. Né? Sim. Se tiver, Ele é Deus. Se não tiver, Ele é Deus. Se não tiver, Ele é Deus. Continua sendo Deus. Então, a resposta é Deus. Tem uma coisa que é interessante, entre muitas coisas aqui, que ele vai falar sobre a pedagogia das acusações que os amigos fizeram, então a pedagogia ali errada que eles usaram, né, de acusá-lo, etc. E tem um outro posicionamento que vários autores falam, que é muito interessante. Enquanto o homem tiver sua moralidade bem ao seu alcance, ele não precisa de Jesus Cristo. Muitas pessoas, elas acreditam. E esse é um grande perigo. Eu estava lendo
a Charles Finney outro dia, um livrinho bem pequenininho, da editora Betânia, ele falou justamente sobre isso. Quando a gente quer trazer, levar a pessoa ao arrependimento, porque é o Espírito Santo que faz isso, a gente só é instrumento, a primeira coisa que eu tenho que fazer é evidenciar que ela necessita do Salvador. A maioria das pessoas sabe que ela está em pecado, que ela está mal, que ela anda mal, segundo esse autor, mas não tem a consciência, a ligação, não consegue fazer a ligação com o nosso Salvador. Isso é um perigo. Isso é o um maior perigo. erro que o ser humano pode cometer. Então é isso, às vezes eu estou num pedestal, talvez essa atitude dos dois ele faz, né? E o outro amigo de Jó era justamente essa, de ficar, eu estou aqui no pedestal, você está aí sofrendo, eu continuo fiel a Deus porque não me atingiu, né? Não é isso? É complicado, e vem o julgamento, né? Que é triste também. Adolfo, eu ficaria horas e horas falando com você aqui, porque assim, eu aprendo muito com você, né? Nosso coordenador aí de edição de Pão Diário. Quanta riqueza, quanto ensinamento você pode trazer para nós através do seu conhecimento. Pena que o nosso tempo já está esgotando. E para terminar, então, eu queria que você deixasse uma consideração final aí, assim, muito rápida para terminar o nosso bate-papo, Adolfo. E aí a gente reforça aqui para o pessoal que quer adquirir também esse material, né? Esse material belíssimo e maravilhoso que vai ajudar muita gente. Então seria o que você comentou, né? Que fala sobre o sofrimento, o refúgio, certo? O refúgio. Tem aqui o Sermão do Monte e Disciplinas Bíblicas, certo? Que são os 3 livros que faz parte deste box que estávamos comentando no início, não é mesmo? Sim. Para você adquirir, você entra lá em Ministérios Pão Diário, pãodiario.org. Siga lá no Instagram também, Pão Diário Oficial, e você vai saber como adquirir esses materiais e como conhecer os outros recursos também, porque são muitos, né? Sim. São muitos lançamentos que podem ajudar a sua vida, ajudar a vida de alguém, para você dar de presente para uma pessoa, para uma família, né? Com certeza vai ser uma benção. Deixa uma frase aí para terminar esse nosso assunto, para fechar aí com chave de ouro. Obrigado. Eu anotei uma frase aqui com base nessas leituras. Eu sempre digo que é com temor e tremor que a gente prepara uma pregação, que a gente prepara uma apresentação de Ministérios Pão Diário. Eu sempre tenho esse cuidado, né? Entro nas madrugadas em oração, enfim, e eu posso dizer para vocês que o Espírito Santo trabalhou bastante para a gente chegar até aqui. Eu dei só uma palhinha do que é o livro. O livro é muito mais que isso, mas uma frase que eu queria deixar é: as respostas para o nosso sofrimento e para a tragédia da vida estão em Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Busque a Ele. Tenha contato diário com a palavra de Deus, que Ele dará as respostas que você precisa, seja quais forem, especialmente no campo do sofrimento e da tragédia diária. Amém. Amém. Adolfo, que alegria ter a sua presença aqui para falar de um assunto que parece ser tão pesado e difícil, mas foi leve falar esse assunto aqui com você. E que Deus possa estar abençoando a sua vida, sempre, né? Continue com esse trabalho maravilhoso. Parabéns a você, parabéns a Pão Diário e a toda a equipe lá, editorial de Ministérios Pão Diário, que fazem esses materiais aqui chegarem à vida de milhares de pessoas pelo mundo, não é mesmo? Muito obrigada. Deus abençoe. Amém. Gente, o nosso programa realmente está chegando ao final agora. A vontade era de continuar falando sobre esse assunto aqui com o Adolfo, porque é um assunto importante, não é mesmo? Mas que Deus possa dar entendimento a todos nós, que Deus possa trazer a paz, que excede todo entendimento ao nosso coração, e que nós possamos nos preparar cada vez mais aí para o nosso futuro, né? Sempre com Deus. Deus abençoe a sua vida e eu espero você no próximo episódio do Vida e Atitude. Um beijo.